Oi, Cris, boa noite, tudo bem? Bom dia, eu tô gravando esse vídeo à noite. Não consegui encontrar um lugar pra parar o telefone, eu preciso... Vou tentar, peraí. Oi, Cris, encontrei esse lugarzinho aqui pra parar o telefone, então vou gravar dessa forma, eu vou dividir a tela aqui pra você, tá bom? E quero fazer esse vídeo como uma recapitulação das estruturas dos tempos verbais, tá legal? Então esse vídeo aqui é um vídeo de gramática simples. Eu quero que você tenha claro na sua cabeça as estruturas dos tempos no presente simples. São 4 tempos que a gente vai ver, tá bom? Presente simples, present continuous, past continuous e simple past, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro tempo, presente simples, ou simple present ou present simple. Essas 3 nomenclaturas valem. O presente simples, para que ele serve? Ele serve para expressar algo que acontece, obviamente, no presente. Então, é algo que acontece todos os dias. Por exemplo, Cris é mãe do Patrick. Cris é aluna da Jaque. Jaque é professora da Cris. Jaque mora no Brasil. Eu moro no Brasil hoje. Pode ser que, né, amanhã depois eu não esteja morando mais. Mas é algo que é presente hoje, né? Eu sou brasileira. Esse álcool é azul. Enfim, você vai ao mercado durante a semana. São questões presentes, né? Questões que acontecem todos os dias. Por exemplo, o sol nasce pela manhã. No inglês, existe uma fórmula. Quando você quer expressar algo que aconteça sempre, existe uma fórmula. Que fórmula é essa? Você vai sempre usar a pessoa, né? O sujeito da frase. Por exemplo, eu, I. Sou o verbo to be, você conhece. Eu sou brasileira. I am Brazilian. A estrutura é sempre essa aqui. A pessoa, o verbo e o complemento, tá bom? E aí vamos dificultar um pouquinho. A gente não vai falar somente do verbo to be. Quando a gente fala do verbo to be no presente, a gente tá falando do verbo to be I am, o am, you are, o are, e o he, she, it, is, o is. Portanto, a gente tem 3 formas do verbo to be no presente. Am, are e is, beleza? E obviamente o are para as outras pessoas também, para we e para they. A gente não vai usar a frase agora no verbo to be porque é bem fácil. A gente vai usar frases com os outros verbos. Você tem uma lista com você dos 70 verbos mais usados no inglês, tá? E é essa lista que eu quero que você use pra gente poder trabalhar essa videoaula aqui, ok? Então vamos lá. Como eu te falei agora que a estrutura pra gente construir frases no simple present, entre parênteses, frases na afirmativa, tá? É essa daqui, pessoa, verbo e complemento. Vamos usar um dos verbos daquela listona, tá? Vamos usar o verbo have, que significa ter. Vamos falar assim, Savannah tem um carro. Savannah has a car. Beleza? O have virou has, porque para he, she, it a gente usa has, tá? E Savannah é she. Savannah has a car. Vamos mudar. I have a house. You have a son. Beleza? You have 3 children. Você tem 3 filhos. Você tem 3, né, crianças. You have 3 children. You have kids. You have kids. Você tem filhos. Beleza? Vamos usar outro verbo. Vamos pegar o verbo drink. Vamos lá. We drink water. You drink wine. Vinho. Beleza? Agora vamos usar o verbo go. They go to the supermarket every day. Percebe que é sempre assim? They, pessoa. Go, verbo. Supermarket every day, complemento. They go to the supermarket every day. We eat pizza every day. The sun rises every morning. Essa é a frase, essa é a estrutura da frase, beleza? Sempre que você quiser expressar algo no presente. Pessoa, verbo, complemento, tá? Frases afirmativas no presente, no simple present. Agora vamos ver que você se lembra, né, como a gente viu na nossa última aula, a estrutura pra gente negar essas frases. Então vamos lá. I have a house. Afirmativa, presente. E pra gente negar essa frase, a gente vai acrescentar um verbo auxiliar, que é aquele verbo que a gente chama de do. I don't have a house. I don't have a house. Só lembrando que don't é a junção de do mais not, beleza? Então, I don't have a house. You don't have kids, ok? We don't eat pizza. They don't go to the supermarket every day, tá bom? E se fosse a terceira pessoa, e se fosse a Savannah, por exemplo? Savannah has a car. Se eu fosse falar Savannah não tem um carro, eu usaria o do ou eu usaria o does?
Nesse caso, eu usaria o does, porque Savannah é she. Então, eu vou falar Savannah doesn't have a car. Beleza? Doesn't have a car. O has volta a ser have. A frase, quando eu falei pra você, the sun rises every morning. The sun rises every morning. Como é que essa frase vira negativa? The sun doesn't rise every morning. Beleza? The sun doesn't rise every morning. Percebe que the sun é como se fosse it, né? É uma coisa, o sol. Então eu vou usar does para the sun. E o rise perdeu o S no final porque eu já tô usando o does, no caso na negativa é does mais not, doesn't, antes do verbo, beleza? Essa é a estrutura, Cris. A gente vai precisar, então, no Simple Present, do auxílio, né? Da ajuda desses dois verbinhos aqui, do do e do does, que são a mesma coisa. A gente chama eles de verbos auxiliares, para poder ajudar a gente a negar as frases cujo verbo principal tá ali, que a gente acabou de usar vários, né? Rise, eat, go, have, drink. E é isso, tá? Essa é sempre a estrutura. Para você afirmar, pessoa, verbo, complemento. Para você negar, você vai colocar o don't ou o doesn't. E para você perguntar, você também vai usar o do e o does, só que aí ele vai pro começo da frase. E esse é o seu primeiro exercício de hoje. Você vai pegar algumas frases que a gente viu aqui no vídeo, você vai anotar elas e vai colocar elas na interrogativa para mim, tá bom? E a gente vai corrigir em sala. Perfeito. Essa aqui é a explicação, né, em 6 minutinhos para você, do Simple Present, ok? Então, basicamente, quando você quer expressar algo que acontece no seu presente, que acontece diariamente, algo que faz parte da sua rotina, enfim. Agora vamos pro Present Continuous, que é um presente, tá? O Present Continuous, ele não é algo que acontece na sua rotina. Ele é algo que está acontecendo agora, nesse momento. Portanto, nós estamos estudando inglês. Nós estamos conversando, eles estão dormindo. Sempre vai ter esse verbo to be, mais esse ando, indo, né? E que, como eu já te falei, português é muito difícil, porque você vê, o verbo estar, ele vira estão, estou, estamos, estão, vira pra muitas outras coisas, né? No inglês ele não vira nada, Cris, ele vai ser sempre o mesmo. Am, is e are, beleza? Vai ser sempre isso. Portanto, present continuous, a gente vai falar nós estamos estudando, we are studying. Beleza? Estudando. Esse ing, ele vai ser o ando, o endo, o indo, tá? Comendo, eating. Estudando, studying. Brincando, playing. Dormindo, sleeping. Bebendo, drinking, tá? É sempre com ing no final. Portanto, nós estamos estudando. We are studying. Eles estão dormindo. They are sleeping. Beleza? Eu estou bebendo água. Inclusive, eu tô com sede. I'm thirsty right now. I like to drink water. I love to drink water. I love water. Ok, vamos lá. I am drinking water. Beleza? I am drinking water. Eu estou bebendo água. I am drinking water. Ok? Então, você pode usar essa estrutura para tudo no present continuous. Tudo que você está fazendo agora vai ser sempre I am ing. Beleza? Verbo to be mais ing. Então, present continuous, a estrutura é verbo to be mais ing. No caso, pessoa, né? Verbo to be e verbo principal com ing, ok? Essa é sempre a estrutura. Por exemplo, Patrick e Savannah estão trabalhando. Como você falaria essa frase para mim? Patrick and Savannah are working. Patrick and Savannah are working. Patrick and Savannah are working. Beleza? É aqui que a gente usa o ing, tá? A gente vai ver mais pra frente outras formas de usar o ing, mas nesse primeiro momento, aliás, nesse momento de revisão, eu quero que você tenha isso em mente, tá? Agora, pra gente negar, a gente viu como a gente afirma. Como que a gente nega o present continuous? Como a gente está usando de auxiliar aqui o verbo to be, percebe? Aqui, we are studying, o verbo to be é o auxiliar e o principal é o studying. A gente vai sempre usar o auxiliar para negar a frase. Portanto, we are studying, we aren't studying, beleza? Ou, mesma coisa, we are not studying, tá? Perdão. É a mesma coisa que, por exemplo, lá no Simple Present, quando a gente viu no presente simples, que a estrutura de negação tinha que usar o don't ou o doesn't. Por quê? Porque esses dois são os verbos auxiliares. Aqui no Present Continuous, os verbos auxiliares são o verbo to be, né? As formas do verbo to be. Portanto, é ele que a gente vai negar.
Então, Patrick and Savannah aren't working, are not working. She is not sleeping. They are not dancing. We are not speaking Portuguese, ok? E pra gente negar, como é que a gente faz pra negar, Cris? Mesma coisa que no exercício passado. Vou fazer você escrever pra mim, tá bom? Mas a regrinha vai ser a mesma. Da mesma forma que você fez no Simple Present, você mexeu ali o verbo auxiliar, você vai mexer o verbo auxiliar aqui igualzinho, tá bom? Perfeito. Então, a gente viu esses dois tempos simples no presente. Simple Present e Present Continuous. Agora, eu quero que você foque comigo aqui, preste bastante atenção, como que vai se repetir a estrutura do Present Continuous, que a gente acabou de ver, pro Past Continuous, beleza? A estrutura é exatamente igual, verbo to be mais ing, no caso, pessoa, verbo to be ing. Enquanto o Present Continuous mostra pra gente, expressa pra gente algo que tá acontecendo agora, o Past Continuous, o passado, ele vai explicar pra gente algo que estava acontecendo no passado, beleza? Então é como se eu dissesse, eu estava vendo a novela. Nós estávamos fofocando. Eles estavam cozinhando. Portanto, eu estava assistindo a novela. I was watching the soap opera. Nós estávamos fofocando. We were gossiping. Beleza? Eles estavam cozinhando. They were cooking. Beleza? E aí, por que eu usei aqui o was e o were? Porque esses dois, was e were, são os verbos que a gente vai usar no passado. Por quê? Porque eles são o passado do verbo to be, tá? Então, se no presente a gente usou o verbo to be mais ing, no passado a gente vai usar também o verbo to be com ing. Todavia, o verbo to be precisa estar no passado. Então, se eu tava dormindo, se eu tava cozinhando, I was sleeping, I was cooking. Se eles estavam trabalhando, they were working. Eles estavam, they were, ok? Então, were é o passado de are. E was é o passado do is e do am, beleza? A regra é a mesma. Então, eu vou te pedir para escrever frases para mim dentro desse tempo verbal aí, tá bom? Tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa, beleza? Quero que você faça uma frase para mim. Exemplo, we are speaking in English. We are studying. You are drinking water. I am eating a banana, beleza? E aí, dessas frases que você criar, você vai negá-las. I am not eating a banana, tá? E enfim, você vai colocá-las no passado também. E agora a gente vai para a parte mais importante da aula, que é o Simple Past, que é o passado simples. Então vamos lá. Já que você pegou o presente simples, o Simple Present, a regrinha, né, de como você faz a estrutura, pessoa, verbo, complemento, como você nega colocando o don't ou o doesn't, e como que você pergunta, a regra é a mesma, Cris, para o passado. Quando você quer dizer de alguma coisa que aconteceu, agora sim, algo que aconteceu, você vai usar essa estrutura aqui. I, pessoa, verbo no passado, complemento, tá? E aí aqui, por exemplo, work. Qual que é o passado do verbo work? Worked. Então, eu trabalhei ontem. I worked yesterday. Você amou o filme. Você amou o filme. Qual que é o passado do verbo amar? Love. Passado, loved. Portanto, you loved the film. You loved the film. Esses dois verbinhos que eu te dei, o work e o love, eles são verbos regulares. E a gente vai ficar com eles por enquanto, tá bem? Esses verbos regulares, o que significa esse verbo regular? O verbo, ele, quando vai pro passado, a única coisa que muda, a gente coloca um ed no final dele. Portanto, work, worked. Love, loved. Walk, walked. Beleza? Study, studied. A gente cortou o Y ali, mas isso é só uma regrinha de ortografia. O verbo continuou igual e ele colocamos um ed no final. Beleza? Esses são os verbos regulares e a gente vai começar por eles. A frase é essa, Cris. Pessoa, verbo no passado, com ed, complemento. É isso. E pra gente negar? Como é que a gente nega? Mete o do no meio? Mete o does no meio? Não. O do e o does, eles estão no presente. Aqui a gente tá falando do passado. Qual que é o passado do do? O passado do do é o did. Did.
tá? Então, aqui tem uma vantagem. A gente não tem does, a gente não tem um verbinho auxiliar para he, she, it. Não. Aqui todas as pessoas, I, you, he, she, it, you, we and they, geral vai usar did. Então você não precisa se preocupar. Não, tem S no final. Não, então não tem nada aqui. Aqui é did pra todo mundo. Então, por exemplo, se eu falo assim, I worked yesterday. Como é que eu falo que eu não trabalhei ontem? I not worked yesterday. Não. I didn't work yesterday. Porque eu vou colocar aqui no meio o equivalente ao don't. Vai ser o didn't, né? Didn't é a mesma coisa que did mais not. Em português a gente falaria I not worked yesterday. Porque a gente fala eu não trabalhei. I not worked yesterday é uma estrutura erradíssima no inglês. Todavia, ela é a tradução literal de como a gente fala em português. Só que é por isso que a gente tá aqui. A gente não quer falar igual tupiniquim, a gente quer falar certo. Portanto, I didn't work yesterday. Percebe que o work perdeu o ED? Pois é, quando a gente usa o did na frase, ele perde o ED. Assim como quando a gente colocava o does na frase, o Savannah, que era have, virou has, lembra? Savannah has a car. Se eu quero falar que a Savannah não tem um carro, Savannah doesn't have a car. O have volta a ser have. Isso é um detalhe que você vai pegar na prática, tá bom? Mas a regra é essa, que se aplica igualzinho no passado simples, tá? A gente vai colocar o did not ali no meio e o verbo que tava com ED no final, que tava no passado, volta a ser o verbo original, né? Volta a ser work. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Eu não trabalhei ontem. I didn't work yesterday. Essa é a estrutura, beleza? E para perguntar, o did vem pro começo da frase. Então vai ser Did I work yesterday? Did I work yesterday? Vamos lá. You loved the film. You loved the film. Negativa, you didn't love the film. You didn't love the film. Pergunta, did you love the film? Did you love the film? Beleza? A gente vai trabalhar isso na aula de hoje, tá bom? Além, é claro, das frases que você já fez nos 3 tempinhos verbais passados, eu quero agora que você construa pra mim frases no passado simples. Eu vou te dar uma listinha dos verbos, porque eu quero que você use somente os regulares agora, pra você poder brincar com a negativa, com a afirmativa e com a interrogativa no passado simples, tá bom? Eu dei uma revisada nesses tempos verbais com você agora, só pra gente chegar no passado, tá? Com você mais confiante, por você já estar dominando as estruturas passadas, ou minimamente com elas claras na sua cabeça, tá? Ficou rápido esse vídeo, eu sei que ficou corrido, porque meu objetivo não é fazer tudo pausadamente, e sim relembrar esses conceitos na sua cabeça e te dar um vídeo para que você possa assistir sempre que você precisar, tá bom? Um beijo e você vai voltar a me ver agora, porque a gente tá em aula. Esse aqui é só um momento da nossa aula para você poder praticar, tá bom? E é isso, vamos lá, vamos juntas. Qualquer coisa me chama. Beijinho, beijinho e bora voltar pra aula.